Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou continuar o curso de C Sharp, dessa vez falando de polimorfismo. O polimorfismo é um conceito básico inerente a toda linguagem que é aderente ao paradigma da orientação a objetos. E nessa videoaula eu vou falar dos três pilares, dando o foco no polimorfismo, os três pilares, bases de uma linguagem que se diz orientada a objetos. Os conceitos básicos vinculados ao conceito da programação orientada a objetos são herança, encapsulamento e polimorfismo. Eu já falei sobre a herança e encapsulamento nas videoaulas anteriores, e nessa videoaula eu vou focar em polimorfismo. Então eu vou fazer um resumo bem rápido sobre herança e encapsulamento. Então, a herança, de uma forma bem resumida, né, porque eu já falei sobre isso, é um mecanismo que permite, né, que características comuns de classes possam ser agrupadas em uma classe base de forma que elas possam ser herdadas, né, por uma classe derivada. Então, através da herança, eu consigo criar uma classe e definir nela características que seriam básicas, né, das demais classes. E depois, conforme a minha necessidade, eu vou usando o mecanismo de herança e herdando essas características, né, que seriam propriedades, métodos. O encapsulamento, encapsular significa ocultar informações. Então, o encapsulamento define que cada objeto contém todos os detalhes da sua implementação. Então, o objeto sabe como implementá-lo, como ele funciona, e ele oculta esses detalhes, né, do mundo exterior. Por exemplo, imagine quando você entra num carro e você dá a partida e liga o motor. Ou quando você acelera um veículo. Eu estou dando um exemplo bem básico. O veículo pode ser um carro, pode ser uma moto, né? Pode ser qualquer tipo de veículo, né, que tenha um motor de combustão. A ação de acelerar, tá? A implementação, como isso ocorre, para você não interessa, você só chega, liga a chave e acelera o veículo, né? Então, esses detalhes, né, do acelerar estão ocultos de você, mas o objeto em si sabe como fazer isso, tá? Uma das formas de fazermos isso, trazendo isso para o mundo da programação, seria você definir um encapsulamento através das propriedades definidas na classe, né? Você pode fazer isso definindo alguns atributos, né, através das propriedades, de forma que o acesso seja restrito. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Aqui eu criei uma classe chamada aluno, podia ser qualquer nome, pessoa, funcionário, e eu defini uma propriedade, idade, né? Então note que o campo idade é do tipo private, inteiro, né? Então eu não consigo acessar esse campo, porque ele é privado, ele só é acessível dentro da classe. Então eu defini uma propriedade chamada idade, onde eu estou encapsulando a idade. Por quê? Porque eu tenho um get e um set. No get eu estou retornando a idade, né? Então se eu quiser obter a idade desse objeto aluno, né, eu vou dar um get na idade. Ok? Então aqui não tem restrição. Mas se eu quiser atribuir um valor para a idade, eu defini uma restrição. Olha, a idade, se ela for menor que 18, eu estou lançando uma exceção. Então, o mundo exterior não consegue atribuir um valor para o meu objeto que seja menor que 18, porque eu defini isso internamente no objeto e eu ocultei isso do mundo externo. Né? Eu poderia ter feito isso no acesso, né, e não na atribuição. Isso é um exemplo, né, de encapsulamento. Existe encapsulamento para método, né, e assim por diante. Bom, então vamos ao nosso assunto. O que é polimorfismo?
O polimorfismo é uma palavra que vem do grego e significa muitas poliformas, morfismo. Então, na orientação a objeto, significa que nós podemos enviar uma mensagem para diferentes objetos e ele vai se comportar, se responder da maneira correta. Eu vou mandar a mesma mensagem. Por exemplo, vamos pegar um objeto veículo. O veículo pode ser um avião, um carro ou um navio. Eu vou pegar uma mensagem ou um método, mover. Então, eu mando esse método, o mesmo método, mover para o automóvel, ele vai acelerar. Mover para a aeronave, ele vai decolar. Mover para a embarcação, ele vai navegar. Entendeu? Isso, eu estou enviando uma mensagem para cada objeto semelhante a um veículo e cada um vai se comportar de maneira diferente para atender aquela solicitação. Mas a chamada do método é a mesma, o comportamento é diferente. Certo? Então, formalmente falando, o polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes, derivada de uma classe base, de uma superclasse, pode invocar métodos que têm a mesma identificação, a mesma assinatura, o mover, mas comportamentos distintos. Que são especializados para cada classe derivada. Por exemplo, a minha classe base seria veículo, a minha classe derivada seria aeronave, embarcação e automóvel. Cada classe derivada possui ou implementa ou herda um método que define um comportamento para mover que é característico do objeto. Tá? Mas quando eu for trabalhar com a orientação ao objeto usando o polimorfismo, eu vou invocar o mesmo método para objetos distintos e o comportamento vai ser apropriado para cada objeto. Então, o polimorfismo, ele invoca métodos da classe derivada através da classe base em tempo de execução e permite que as classes forneçam implementações diferentes a métodos que são chamados pelo mesmo nome. Então, existem dois tipos básicos de polimorfismo. Resumindo, tá? O de tempo de compilação e em tempo de execução. No tempo de compilação, o mais utilizado é a sobrecarga, né? Onde eu defino métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes. E o polimorfismo em tempo de execução, eu uso a sobrescrita, né? A substituição do método, que é o overriding. Então, vamos ver essa teoria em prática. Então, vamos abrir aqui Visual C# 2010 Express e criar um novo projeto do tipo Console Application, né? E eu vou chamar aqui curso C# Polimorfismo 2, porque eu já tenho aqui na minha máquina um projeto com esse nome. Então, olha, vamos definir. Então, eu estou usando o polimorfismo. Vamos definir uma classe um exemplo onde nós podemos ver a aplicação do polimorfismo. Então, eu vou definir uma classe veículo que vai ser minha classe base. E nessa classe eu vou definir uma propriedade, um campo, né? E aqui uma propriedade. Estou usando a nova anotação, tá? Bom, agora eu vou definir
um construtor, né, para mim poder inicializar o meu veículo. String tipo. E nesse construtor eu vou atribuir a propriedade ao tipo de veículo, certo? Lembre-se que o this refere-se ao objeto atual, que seria veículo. Bom, e agora eu vou definir um método virtual mover. Pronto. Então, essa aqui é minha classe base. Pois bem, então eu tenho uma classe chamada veículo que tem uma propriedade, um construtor e um método. O método mover. Note que eu não defini na classe base um método, né, mover, porque eu vou fazer isso na classe derivada. Bom, então vamos criar uma classe derivada e vou chamar automóvel. Então eu vou implementar, eu vou herdar a classe veículo. Lembrando, né, que a especificação da herança é o 2 pontos e a classe veículo. Então, quando eu faço isso, né, eu herdo aqui, né, os métodos e as propriedades da classe veículo na minha classe automóvel. Então, eu vou definir um construtor aqui para a minha classe automóvel. Só que, ao invés de eu definir um construtor aqui, eu já vou usar o construtor da classe base, né? Lembra-se? Eu vou dar base, tipo. Opa. Pronto. Reforçando, definir um construtor, aonde eu estou usando no construtor da classe automóvel, eu estou chamando o construtor da classe base. O construtor da classe base ele vai receber o tipo de veículo e vai atribuir, né, ao veículo. E eu vou aqui implementar não, eu vou sobrescrever um método mover. Então, ó, por isso que eu usei a palavra virtual, porque assim eu posso sobrescrever. E para fazer isso, eu uso o modificador override. Mover. Opa, eu errei aqui. Mover. E aqui, ó, eu vou apenas fazer uma implementação que vai ser assim, ó, acelerando o veículo tá bom, só para eu poderia, aí eu vou ter que definir uma propriedade. Bom, muito simples, né? E agora, para o nosso exemplo ficar assim, eu vou criar uma outra classe aeronave, que também que vai herdar de veículo. E como ele vai ser praticamente igual, eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo, tá? Eu vou ter que fazer a mesma coisa.
Só vou ter que mudar o nome do construtor, né? Que não é mais automóvel, é aeronave. E aqui o método mover, que eu estou sobrescrevendo também, eu vou colocar aqui, ó, decolando a aeronave. Muito bem. Então eu tenho a classe automóvel e a classe aeronave, ambas herdam de veículo. Então eu estou usando o polimorfismo através da herança. Então eu tenho um método mover na classe automóvel, um método mover na classe aeronave. O método ele tem o mesmo nome, mesma assinatura, mas o comportamento é diferente, né? Seria, eu estou entrando no veículo, imagine eu no automóvel, ligando a chave, ele vai e acelerando o veículo. Como ele faz isso, seria implementado aqui, tá? Bom, agora vamos ver o polimorfismo em ação, né? Como é que realmente isso funciona? Bom, eu vou criar aqui, ó, um array de veículos, onde eu vou implementar, vou criar uma instância de dois objetos veículos. Ok? Nós já vimos arrays, né? Então, ó, criei um array de objetos veículos, onde eu tenho duas instâncias, ó, a instância identificada pelo índice 0 e identificada pelo índice 1. Então, na primeira instância, eu vou colocar uma instância de um objeto automóvel. Vou colocar aqui Go. Um Go. E na instância 2, eu vou aeronave. Vou colocar um Tucano da Embraer. Ok? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, ó, para ficar, tem que ser static, né? Porque eu estou aqui, eu não vou criar uma instância dessa classe. Movimentar veículo, é um método que eu chamei de movimentar veículo. E esse método ele vai receber um objeto do tipo veículo. E aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar qual é o tipo de veículo, né? Olha lá, o tipo. E eu vou chamar o método mover desse objeto. Então, ó, eu vou passar, ainda não passei ainda, vocês vão entender aqui. E aqui, olha, eu vou fazer a chamada. Então, movimentar veículo. Eu vou passar a primeira instância, que aqui eu tenho um automóvel. Opa! Aqui eu tenho um automóvel. E aqui eu tenho uma aeronave. Vamos colocar uma coisa aqui, eu vou explicar. Bom, aqui eu fiz a implementação onde eu estou usando o polimorfismo. Olha aqui, eu defini um array de veículo, né? Veículo é a minha classe veículo, onde eu vou colocar dois objetos do tipo veículo. No primeiro, que é índice 0, eu criei uma instância de automóvel, no segundo uma instância de aeronave.
E depois o que eu fiz? Eu chamei um método, né? Poderia ter chamado aqui, mas eu chamei. Eu criei um método movimentar veículo que recebe um veículo. E eu chamo o método do veículo. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou enviando a mesma mensagem mover para objetos diferentes, né? Para o meu automóvel, para a minha aeronave, e ele vai saber como tem que fazer para acionar o método mover. O automóvel vai acelerar, a aeronave vai decolar. Então, aqui eu tenho o polimorfismo, né? Vamos ver aqui o exemplo funcionando. Olha aqui, ó. Gol acelerando o veículo, Tucano decolando a aeronave. Então, olha, cada um se comporta de maneira diferente. Cada objeto se comporta de maneira diferente para o mesmo método. Essa é uma das possíveis implementações usando herança. Então, é isso que eu explico aqui em detalhes, né? Então, eu estou explicando isso aqui. Aqui eu implementei, né? Uma classe veículo, classe automóvel, classe aeronave. E aqui eu estou explicando cada uma das propriedades das classes. E aqui eu tenho um exemplo. Então, olha, eu criei um vetor com 2 elementos, 2 instâncias, tal, né? Então, olha, aqui que está a diferença, ó. Aqui que está o polimorfismo. Eu usei veículo mover, ao invés de aeronave mover, automóvel mover. Então, na herança, eu chamo um método diretamente do objeto instanciado. No polimorfismo, eu faço isso, né, de uma outra forma. Então, para eu usar o polimorfismo, os objetos precisam executar as mesmas ações, o mesmo método, mas o comportamento é diferente, tá? Então, eu vou mostrar uma outra maneira de implementar. Vou criar um novo projeto aqui, ó. Tem que salvar, que eu não salvei, né? E dessa vez eu vou usar a interface. Eu vou colocar o console application, né? Polimorfismo interface. Então, da mesma forma que eu fiz com classe, eu vou fazer com interface. Vou fazer bem rapidinho, bem simples. Ó, eu vou definir uma interface. Public interface veículo. Vou usar o mesmo. Só que agora eu vou definir um contrato, né? Que é um método mover. A interface não tem implementação, é definida pela palavra interface, né? E o método não pode ter modificador de acesso, tendo apenas o tipo de retorno e a sua assinatura. Não tem implementação. Bom, e agora eu vou criar uma classe automóvel, só que a especificação da implementação da interface é idêntica à herança, 2 pontos. Só que aqui eu vou usar a interface veículo, né? Então, olha, se eu vier aqui, clicar aqui com o botão direito, ó, implemente interface, ele vai já implementar para mim, né? Então eu vou definir aqui, eu vou deixar assim por enquanto, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma propriedade para definir o tipo, né? O tipo do veículo. E vou definir um construtor. Para mim poder definir o tipo de veículo que eu estou usando aqui, né? Opa! Então aqui, ó, eu vou apenas atribuir o modelo ao meu tipo. E aqui, ó, eu vou retornar
a implementação do método mover, que é acelerando o automóvel, que eu defini no tipo. Pronto. Vou fazer a mesma coisa para a aeronave. Estou definindo uma classe concreta, né? Que vai implementar a interface veículo. Aqui eu vou copiar e colar para ganhar tempo, que vai ser basicamente o mesmo. Só vamos mudar o nome. A propriedade aqui é construtor aero. Lembre-se, construtor, ele tem o mesmo nome da classe, tá? E aqui, ó, decolando a aeronave. Pronto. Então, rapidamente, defini uma interface muito simples, que só tem a assinatura do método mover. Então, todas as classes que implementarem a interface, que é feito através dos dois pontos aqui, tem que implementar esse método. Se eu comentar esse método, né, e eu debugar, vou dar um build aqui, ele vai reclamar, tá vendo? Não implementa o veículo, tá? Então vamos descomentar. Pronto. Dá um build aqui. Ok. E agora eu defini a interface, a classe concreta que implementa a interface, né? Na classe eu defini uma propriedade e um construtor, onde eu estou apenas definindo o modelo do automóvel, e aqui a mesma coisa, implementei o método mover. Naturalmente o mover da aeronave é diferente, né, do automóvel. Aqui ele acelera, aqui ele decola, e aqui a propriedade ele vai receber o tipo de aeronave. Então vamos agora ver o polimorfismo em ação com interfaces. Então, neste exemplo aqui, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou definir um objeto chamado Go, do tipo automóvel. Ele é um objeto automóvel, né? Eu vou usar o construtor aqui para criar um Go, tá? Só que ele é do tipo veículo, tá? Objeto automóvel. E eu vou definir uma aeronave Tucano new aeronave Tucano. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou apenas mostrar console. Vamos chamar o método, objeto Go tem um método mover. E o objeto Tucano tem um método mover. Vamos colocar um. Então, olha aqui o polimorfismo. Eu criei dois objetos diferentes do tipo veículo. Em cada objeto eu estou usando o mesmo método. Como ele sabe, como o compilador vai saber que ele tem que chamar o método correto? Ele vai fazer isso em tempo de compilação. Então, olha, eu vou executar. Olha lá, Go, acelerando, Aqui eu tenho que definir, né? View, Solution Explorer, eu tenho que definir aqui a interface como projeto. Olha lá. Acelerando o automóvel Go, decolando a aeronave Tucano. Então, eu usei o mesmo método, implementado de maneira diferente, para objetos que são do tipo veículos,
mas que possui uma implementação distinta para o método mover. E para fazer isso eu usei interface. Então esse é um outro exemplo de polimorfismo. O polimorfismo em tempo de compilação, na verdade, ó, ele vai definir-se em tempo de execução, tá? Em tempo de execução, o overriding, né? Que aqui eu estou fazendo a implementação. Uma outra forma de polimorfismo seria a sobrecarga. Essa aqui é mais simples, né? É o exemplo seguinte que eu dou aqui, olha. Eu defino uma classe calcular com dois métodos que tem o mesmo nome, soma, soma, só que o número de argumentos é diferente, tá? Então, quando eu vou chamar, eu crio uma instância do objeto, uma instância da classe, né? Crio um objeto e eu chamo o mesmo método, só que eu passo parâmetros diferentes. Então, é um outro exemplo de polimorfismo. Eu tenho o mesmo método se comportando de maneira diferente. Então, eu vou fazer isso rapidamente aqui, olha. Na verdade, eu vou até calcular. Classe calcular. Public int somar. Int n1. Int n2. Ele retorna n1 mais n2. E aqui outro método somar, int n3. Então eu vou criar uma instância da classe calcular e somando dois números. E aqui eu vou dar um calc, somar, vou colocar 10 e 10. Console. E aqui da mesma forma, somando 3 números. Vou dar um console indicate. Vamos definir aqui ó, o polimorfismo usando a sobrecarga de métodos, como o projeto que vai ser executado. Então, aqui eu tenho um exemplo de polimorfismos usando a sobrecarga. Eu defini uma classe com dois métodos com o mesmo nome e assinatura diferentes. Isso é sobrecarga, né? Eu já falei sobre isso. Então, eu criei uma instância da classe e estou chamando o mesmo método no mesmo objeto, né? Só que com parâmetros diferentes, o comportamento vai ser diferente. Então, olha lá. Somando 2 números, somando 3 números. Então, isso são alguns exemplos de polimorfismos. O conceito é importante. E aqui eu não esgotei o assunto, né? Mas eu acho que deu para você ter uma ideia. Então aqui eu dou o exemplo da interface. E qual é a vantagem então do polimorfismo? Não, o polimorfismo, né, se você percebeu, ele permite, dentre muitas vantagens, a extensibilidade, ou seja, o meu programa ele
se ele usar o comportamento poliforme, ele fica independente do tipo, né, para onde eu estou enviando a mensagem. Por exemplo, eu posso chamar veículo mover. Aí eu posso implementar ali, eu implementei aeronave, implementei automóvel, pode implementar embarcação, ônibus e assim por diante, tá? Então, fica bem extensível. Então, se eu incluir um novo tipo de objeto que responde à chamada existente, eu posso incorporá-lo ao meu programa sem ter que fazer grandes modificações, né? Seria o exemplo de eu implementar aqui, olha, uma classe embarcação, né? Não vai mudar nada, eu não vou ter que mexer aqui nada, só vou ter que implementar ali, fica muito simples, tá? E outra coisa, eu posso fazer com que os objetos se comportem de maneira apropriada, sem mesmo conhecer o seu tipo, né? Por exemplo, eu quero que todo veículo, né, responda a um método mover. Foi o que eu fiz aqui, olha, usando interface. Então, todo o meu veículo vai ter que ter um método mover. Quem implementar vai usar esse método e, através do polimorfismo, eu consigo com que esse método seja implementado de maneira distinta, mas seja executado propriamente, independente do tipo de objeto. Então, com isso, eu dei uma breve visão geral sobre polimorfismo e espero que você possa desenvolver, né, e colocar em prática esse recurso importante da linguagem C#. Então, até a próxima videoaula.